trauma contém inerentemente dentro de si a dor e o dom, o terrível, as experiências mais devastadoras da vida, mas também a possibilidade de fazer delas a ponte para a construção das experiências altamente incríveis. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde ao terceiro e último episódio da segunda temporada do podcast Saúde na Contemporaneidade, produção exclusiva do Sesc 24 de Maio. Eu sou Daniel Cunha, sou jornalista, um dos criadores do podcast Coemergência, e nessa série estou acompanhado pela querida médica Regina Chamon, autora do podcast Desestresse, que nos ajuda a organizar e integrar o que ouvimos com reflexões e insights no final de cada episódio. Nessa terceira parte, escolhemos investigar o tema do estresse por uma perspectiva mais fresca e, pelo menos para mim, fascinante. A psicologia somática nos ensina que boa parte dos nossos comportamentos são condicionados a partir de experiências no início da vida e cujo acesso não está disponível exclusivamente pela via cognitiva. O corpo também fala e precisamos aprender a ouvi-lo. Para mergulhar nesse tema, fomos guiados pela professora Liana Neto, psicóloga, doutora em Medicina e Saúde pela Universidade Federal da Bahia e pesquisadora com ênfase na área de estresse pós-traumático e impulsividade. Com larga experiência no método da experiência somática de Peter Levine, Liana também é coordenadora de uma pós-graduação em psicotraumatologia e ainda oferece cursos livres sobre o tema. Nessa conversa rica de mitos e poesia, a Liana nos ajuda a compreender o trauma e a dor como os grandes parteiros dos nossos dons. Aproveite! Bom, professora Liana, muito obrigado por aceitar esse convite do Sesc para conversar um pouco com a gente. Nessa temporada, a gente escolheu diferentes esferas da saúde para refletir. Uma delas é essa questão da saúde mental, da saúde emocional, da gestão do estresse. E aí eu sugeri de conversar com você, que é uma psicóloga, professora de psicotrauma. Essa visão de trauma, que para mim é nova, muito provavelmente para boa parte das pessoas que vai nos ouvir também é nova, ela é muito mais abrangente do que aquela noção de experiências extraordinárias, né? Algo que acontece muito avassalador, um acidente, uma tragédia, uma violência, que talvez não converse com todas as pessoas, mas existe essa visão que eu estou chamando de nova do trauma, que ela é muito mais abrangente do que isso, né? Aí, dentro dessa perspectiva, eu queria te convidar, então, para apresentar um pouco o que seria isso e também para dizer se é fácil encontrar alguém nessa sociedade que não experiencia algum nível de trauma. A gente está conversando com todo mundo ou não está? Muito bem. Daniel, é um prazer estar aqui com você e espero que nossa conversa seja nutritiva, desperte curiosidade, desperte algumas respostas e várias perguntas para as pessoas que estão aqui nos acompanhando. E, de fato, o trauma, quando ele começou a ser estudado dentro de uma perspectiva mais científica, acadêmica, quando ele entrou pela primeira vez na nosologia psiquiátrica, isso foi quase ontem, 1980, quando foi descrito o primeiro transtorno mental associado à exposição a trauma, e nesse período era compreendido o trauma como realmente um conjunto de respostas associadas a um estressor extraordinário. Mas, com a evolução das pesquisas, o que a gente tem percebido é que a experiência traumática ela é muito mais ordinária e cotidiana do que extraordinária. Não existe, respondendo a sua pergunta, uma pessoa sequer que não tenha sido confrontada com situações de estresse, de desafio. O que é trauma? Trauma é uma experiência que cria algum tipo de ruptura dentro do fluxo do nosso sistema. Uma ruptura dentro da nossa estrutura física, então quedas, situações de lesão física, doenças, são conhecidas, são caracterizadas como tipos de traumas, às vezes traumas invisíveis, porque quando você vai fazer uma cirurgia, quando você vai tomar uma anestesia, na sua concepção cognitiva, você está fazendo isso para salvar a sua vida.
mas a experiência de receber a lesão, de estar numa experiência também de pós-operatório, de limitações físicas, das consequências, muitas vezes advindas da própria cirurgia, são experiências que vão nos levar a lutos, luto da pessoa que éramos, com a potência que tínhamos para nos adaptar a uma nova condição de vida. Então, traumas são todas aquelas experiências que muitas vezes a gente define como antes e depois, como a gente vai fazer com a pandemia. Ninguém mais vai contar a cronologia da vida sem dizer, bom, antes da pandemia era assim, depois da pandemia era assim. Então, isso é muito característico de experiências traumáticas. E ao longo da nossa vida, várias experiências vão trazendo essa função disruptiva, essa função desorganizadora, como, por exemplo, se tornar adolescente, né? Adolecer é uma palavra que chega a brincar com adoecer, né? Mas adolecer significa transicionar de uma condição de criança, de uma psique de criança, para uma psique adulta. E o caos inerente e as rupturas inerentes dessa condição de adolescer muitas vezes vai trazer marcos traumáticos, como, por exemplo, conhecer-se num corpo sexuado, com todas os convites e as provocações que esse corpo gera numa sociedade com tantas sombras colocadas sobre a sexualidade. Então, como lidar com a construção de identidade, com a construção de gênero, isso muitas vezes são experiências traumáticas. Experiências de bullying, que hoje a gente tem colocado cada vez nomes mais elegantes, né, para traduzir situações que sempre aconteceram, que são situações de violências diversas entre colegas, violências, desqualificações, situações que geram vergonhas, e as vergonhas geram muita fragmentação. Vergonha, por natureza, é uma experiência traumática que fragmenta, que quebra nossa relação com o outro, mas também muitas vezes nossa relação com nossa própria dignidade e com isso nossa relação com o nosso sentir, com o nosso corpo. Então, com isso a gente pode dizer, não existe uma vida sequer que não tenha sido atravessada pela dor e pelo trauma, mas tem uma outra forma que eu lhes convido a olhar para o trauma. Essa forma, de alguma maneira, é um legado que eu trouxe de Peter Levine, a experiência somática, né? O criador da experiência somática, aquele que nos ensinou a fazer uma apreciação aos dons que o trauma entrega. Se você parar para pensar, a pessoa que você se tornou com a história que você construiu na sua vida, ela não se tornou dessa maneira como você conhece hoje, a despeito das experiências traumáticas que você viveu, mas a propósito das experiências, dos atravessamentos traumáticos que você viveu. Então, o trauma e a dor são os grandes parteiros dos nossos dons, são os grandes parteiros dos nossos anseios, das nossas molas propulsoras para gerar ações que nos sejam significativas no mundo. E com isso eu gosto de contar uma pequena história do tempo. Podemos fazer essa navegação aí na evolução da vida, Com em certeza. que a vida nasce quando a vida começa de um ser unicelular. E se esse ser permanecesse numa condição paradisíaca, não existiria nenhuma pressão que gerasse necessidade de adaptação e evolução. Então, ao longo do desenvolvimento da vida, não foram outras coisas senão as dores, estresses e traumas que vão gerando pressões evolutivas que nos impelem a nos tornarmos maiores do que éramos antes, para sermos capazes de sobreviver àquela condição de dor, de estresse, de quebra, de trauma. Por isso, podemos dizer que a vida passou já por 5 hecatombes, estamos confrontando uma 6ª hecatombe, né? Lentamente produzida com a colaboração de todos os nossos atos, os quais podem ser concebidos como atos decorrentes de uma sociedade traumatizada, incapaz de conectar-se como um grande organismo e reconhecer o impacto das suas ações para as próximas gerações ou num horizonte um pouco mais expandido. Mas nessas 5 hecatombes que a gente viveu, ou seja, nesses 5 períodos de extinção em massa da vida na Terra, em que 99,9% da vida que existia
foi extinta, depois de cada um desses momentos de extinção, a vida ressurge com mais complexidade e com mais diversidade. Então, a pressão evolutiva que faz com que a vida precise desenvolver processos criativos para se tornar maior do que era. E com isso, podemos dizer que hoje nós somos os herdeiros dessa vida que sobreviveu. Então, podemos dizer que existe em nós uma competência, uma sabedoria, uma habilidade de adaptar e sobreviver que não foi gerada a despeito das nossas dores, mas foi gerada a partir das nossas dores. E assim como isso serve de um entendimento para conhecer acerca de todo o nosso desenvolvimento como espécies, como seres vivos, isso serve para entender também acerca do nosso desenvolvimento pessoal. A partir dos momentos de grande estresse na nossa vida, o estresse oferece pressões evolutivas que nos impelem a fazer nascer de nós forças que antes não sabíamos. E por isso podemos dizer hoje, a pessoa que você se tornou e que eu me tornei é uma consequência das experiências traumáticas que nós vivemos. E por isso eu trago essa noção de que o trauma contém inerentemente dentro de si a dor e o dom, o terrível, as experiências mais devastadoras da vida, mas também a possibilidade de fazer delas a ponte para a construção das experiências altamente incríveis. Uau. É muito linda essa visão e provavelmente quem está ouvindo também, se de repente está passando ou passou por alguma situação muito desafiadora, isso traz um brilho, uma esperança ouvir isso de você, né, professora? E aí, ao mesmo tempo, a pessoa pode já estar se perguntando, tá bom, só que eu travei nesse processo, eu não me sinto tendo feito essa mola propulsora, eu não aproveitei ela ainda, eu ainda tô aqui meio travada na terra. Aí eu queria te perguntar um pouco, que aí vem o seu trabalho, né? E trabalho de toda essa linhagem já de terapeutas, de profissionais, de pesquisadores que estão olhando para isso. O que é que pode nos ajudar a fazer essa travessia? O que pode nos impulsionar, nos ajudar a aproveitar essa mola? Existem muitos aspectos importantes, eu vou tentar enumerar aqui alguns para que eventualmente isso possa ser útil para alguma pessoa que está aqui acompanhando a gente. A primeira coisa é a gente reconhecer que existe uma experiência desafiadora que está sendo vivida. Parece óbvio, mas nem tudo que é óbvio é assim tão evidente. Se uma pessoa não pode, por exemplo, reconhecer que o que ela está vivendo num contexto de relação é uma relação abusiva, ela não vai ser capaz de criar formas protetoras em relação a essa relação abusiva e tampouco vai ser capaz de criar maneiras e outras estratégias para sair dessas relações e poder construir outras relações mais saudáveis. Então, a primeira grande tarefa, e essa é parte da nossa tarefa de construir uma sociedade informada pelo trauma, é reconhecer as experiências desafiadoras, essas que trazem essas cisões dentro de nós, acontecendo. Então, ter a possibilidade legítima de nominar. Isso é uma experiência traumática. E o trauma não é uma doença, isso é uma coisa importante para a gente reconhecer. Se o trauma não é uma doença, se ela não é, se os sintomas traumáticos não é algo vergonhoso, não é algo que você precisa suprimir imediatamente, eu consigo ter espaços mais dignos para olhar para o que aconteceu comigo, sem me identificar tanto com aquilo que eu vivi. E aí, então, primeira tarefa, ser capaz de reconhecer, ser legitimado pelo que você viveu, por todas as enormes formas de violências que a gente tem, desde experiências de violências estruturais, como violências de gênero, como violências étnicas, como violências de orientação sexual. Então, temos tantas formas que o mundo vai perpetuando as violências e a primeira coisa é reconhecer, existe aqui uma violência e se existe uma violência, tanto quem está sofrendo o efeito da violência, a vítima, quanto quem está perpetrando a violência, são ambos
frutos do trauma. Então, existe esse lugar primordial onde a gente precisa reparar para além do estabelecimento de julgamento, é um lugar de reparação, de como a gente pode ajudar a fazer com que todo o sofrimento inerente a quem é vitimado, tanto quanto o sofrimento inerente a quem perpetra a vitimização, a vitimação, ela pode ser cuidada toda vez que ela pode ser legitimada. Essa é uma primeira tarefa. A segunda tarefa é ser capaz de encontrar recursos para que você não fique paralisado no trauma, porque eu também costumo dizer o terrível da vida não é viver uma experiência traumática, isso é ordinário, isso é cotidiano, isso não nos diferencia. O trauma que você viveu, o trauma que eu vivi, a experiência específica do que vivemos, isso pode ser muito diferente entre nós, mas o fato de termos vivido experiências muito traumáticas que nos trouxe desafios em relação a como habitar o meu corpo, como confiar em outras relações, como seguir na vida com dignidade e ocupando o direito de ter o meu espaço, isso daí faz parte da vida de todos nós em maiores ou menores escalas. Isso não nos diferencia, isso nos equipara. Eu costumo dizer que o trauma ele tem esse aspecto bem democrático, ele não seleciona indivíduos, todas as pessoas vão viver experiências desafiadoras, não necessariamente as mesmas experiências desafiadoras. Então, se viver o trauma não é o mais terrível da vida, a gente pode dizer que o mais terrível é não ter recursos para superar o trauma, para ir além do trauma. É quando ficamos fixados, é quando sentimos que o trauma virou uma camisa de força, que ele detém o crescimento pós-traumático, que ele não traz essa pressão evolutiva. E existem vários elementos associados a recursos que nos ajudam a ficar mais resilientes diante dos inevitáveis traumas. Por exemplo, um dos recursos mais resilientes está associado à construção de vínculos. Então, o que as pesquisas nos mostram é que quanto mais temos a capacidade de sentirmos segurança com vínculos, não precisam ser muitos, mas é importante que sejam vínculos significativos, maior a imunidade nós vamos ter em relação ao trauma, porque todos nós precisamos de alguém que possa testemunhar comigo a experiência desafiadora que eu tive de uma forma empática. Muitas vezes, somente o fato de ter alguém comigo dizendo eu estou devastada, eu me sinto desorientada, e saber que eu posso sentir tudo isso sem estar sozinha, isso já é bastante transformador. E eu posso dizer, não é só transformador para quem recebe o continente dessa presença empática, é transformador também para quem oferece esse continente. Esse é o papel de muitos de nós, terapeutas, né? Em que vamos nos transformando à medida que vamos testemunhando outras pessoas se transformando. Então, se é difícil para as pessoas terem, algumas dessas pessoas terem o reconhecimento, não tenho amizade, não tenho vínculo seguro, a relação familiar não é segura, essa pode ser, então, um bom momento para começar a buscar algum tipo de ajuda especializada, uma ajuda terapêutica. Porque a ideia é que o processo terapêutico possa ser ele mesmo uma incubadora de esperança, através de se tornar uma incubadora de relações, modelos de relações que possam restaurar as rupturas que aconteceram, que me impediram de voltar a confiar na possibilidade de me vincular com outra pessoa. A gente pode dizer que nossa arquitetura enquanto mamíferos é uma arquitetura feita para sentir-se o lugar de maior segurança é na relação. Essa é a nossa arquitetura e talvez por isso somos nominados pelo vínculo, somos nominados como mamíferos, nossa espécie é mamífera. E para ser mamífero precisa ter pelo menos uma pessoa que amamente e outra pessoa que dê a amamentação. Então somos definidos por esse lugar de relação enquanto espécies. E por isso grande parte de toda a nossa estrutura é para que a gente possa sentir a confiança, os lugares de maior descanso quando estamos junto com alguém. Então, se a gente tem rede de apoio, a possibilidade de alcançar pessoas dessa rede e compartilhar a sua vulnerabilidade, aquilo que está acontecendo, isso é um grande recurso resiliente, ou seja, estar silenciosamente vivendo as situações desafiadoras
estoicamente, como se não passa nada, não estou sentindo nada, não é comigo, não vou pensar no assunto. Isso pode ser protetor até um determinado ponto. Mas quando isso se mantém por muito tempo, o que a gente vê como consequência desse tipo de enfrentamento duro é a vulnerabilidade para desenvolver mais adiante abuso de substâncias e dependência química. Não vai desenvolver estresse pós-traumático, né, o TEPT, mas vai desenvolver, é muito mais vulnerável essa forma dura, não vou sentir, não vou pensar, né, vou passar adiante, está muito mais vulnerável para desenvolver depois depressão ou dores crônicas. Dores crônicas são, metaforicamente, a outra forma da gente viver a depressão. Então, quando uma pessoa tem uma proteção na saúde mental, que vive situações de muitas perdas, de muitos desafios por muito tempo, e não deprime, possivelmente vai estar levando a dor da alma, a dor da psique, essa dor mental, para ser expressa no corpo. Então, fibromialgia, enxaquecas, todas as ites, gastrites, então, todas as doenças psicossomáticas estão muito associadas às dores que não foram consentidas, que não foram integradas, que não foram autorizadas, né? Elas não desaparecem, isso é uma coisa importante para a gente reconhecer. Não sentir a dor que nos cabe não faz com que essa dor desapareça, faz apenas com que ela fique nos sótãos, nos recônditos de nossa experiência e ficam nesses lugares prisioneiras, muitas vezes nos assombrando sem que tenhamos a consciência de que é aquela dor que foi reprimida que está nos assombrando. Por isso, depressão, por exemplo, não é só uma imensa dor, uma imensa tristeza, medo ou raiva. Depressão é uma imensa dor, medo, tristeza, raiva reprimidas, não consentidas, que então chegam de possessão para o nosso sistema, saindo dos nossos sótãos como fantasmas que nos assombram. Por isso, a melhor tarefa que a gente tem, por mais paradoxal que seja, é encontrar recursos para ir ao encontro daquilo que você está sentindo, porque só o que eu posso sentir é o que eu sou capaz de processar. E só o que eu sou capaz de processar é o que eu sou capaz de liberar, é o que eu sou capaz de me liberar. E então, a traumatização não se estabelece, porque traumatização é fazer do seu passado uma residência, em lugar de fazer do seu passado uma referência. Então, quando eu sou capaz de reconhecer as minhas histórias do passado e me orientar para elas, mas não ser governada por elas, eu posso usar a força propulsora para gerar a minha potência, meu anseio, meu ativismo, minha força no mundo, os meus dons. Mas quando eu faço do meu passado uma residência, eu fico presa no passado, repetindo ele no presente, nas minhas relações. Então, eu repito o que aconteceu no passado na forma de atuar no meu corpo, atuar no mundo e atuar nas relações. Foi maravilhoso ouvir das relações como recurso, porque a gente também falou bastante disso no primeiro episódio com a doutora Zleita Nigawa, que ela também traz isso de uma visão, trazendo as pesquisas científicas, o que a ciência está mostrando sobre as relações, e é muito maravilhoso que esse entendimento esteja se ampliando, assim, de como as relações são importantes para o nosso bem-estar. Não é que precisa, ajuda, não é que ajuda, é vital, né? É um pouco, é mais do que ajuda, a gente sobrevive na dependência de boas relações, de vínculos fortes. Então, aproveitando esse tema, professora, eu aprendi um pouco sobre isso no curso com você também, que é sobre a teoria polivagal. Há algum tempo, no início da pandemia, eu me percebi experimentando com muita frequência uma sensação de imobilidade, de congelamento, assim, e eu entrava num estado de apatia, de fechamento, demorava dias para sair daquilo.
E eu sabia que eu já tinha experimentado isso antes, algumas vezes na vida, algumas vezes não, em algumas fases, mas de repente aquilo se tornou mais frequente. E aí, procurando por respostas, eu descobri esse trabalho do Stephen Porges e essa descrição dele sobre uma plataforma neural do sistema nervoso que ele vai chamar de dorsal vagal, né? E pela primeira vez eu vi isso descrito em algum lugar, assim, a minha experiência foi reconhecida ali. Eu falei, nossa, eu não sou o único. Eu achava que eu era o único, porque eu não conseguia encontrar, e aí de repente aquilo estava lá. E aí eu queria te pedir então para falar um pouco sobre essa teoria e os avanços que ela representa no nosso entendimento sobre o trauma e trazendo inclusive esse aspecto das relações que é parte importante. Genial. Eu vou aproveitar então essa breve história no tempo para voltar a ela e reconhecer que o sistema nervoso, nosso sistema nervoso é um sistema de relação. Qual é a grande função do sistema nervoso? Receber informação do meio, seja o meio ambiente fora de mim, seja o meio ambiente de dentro de mim, levar essa informação para o meu sistema nervoso central, então o sistema periférico, ele pega as informações do meio, ele vai para o sistema nervoso central, esse nosso computador biológico que vai decodificar todas essas informações e vai devolver, então, um comando para que o corpo possa se adaptar a esses meios internos ou externos. Por exemplo, eu posso sentir do meu meio ambiente interno, meu estômago está roncando, eu estou com fome, então essa informação chega no meu sistema nervoso central, eu decodifico isso, eu tenho fome e eu mando um impulso motor para que eu possa ir lá, agarrar alguma comida e poder saciar e regular homeostaticamente minha fisiologia. Então, a grande função do sistema nervoso é sustentar nossa vida de relação com todos esses meios internos e externos. E o sistema nervoso periférico, ele se desenvolveu evolutivamente em tempos muito distintos. O primeiro deles foi quando na vida só existia vida dentro da água, não existia ainda a placenta da atmosfera, essa construção gasosa que permitia concentrar oxigênio para que a vida fora da água pudesse existir. Então, existia somente oxigênio dentro da água e muito pouco oxigênio. Os animais eles estavam aumentando sua complexidade a partir das pressões evolutivas e eles precisavam de uma estratégia que pudesse gerir a complexidade desses organismos. Então, eram peixes cartilaginosos, com o gasto do oxigênio tão pouco disponível no seu ambiente. Nasce, então, o primeiro ramo do sistema nervoso parasimpático, a primeira via do sistema nervoso parasimpático. Vou trazer aqui para quem nunca ouviu falar de parasimpático e simpático, uma pequena associação. Pense que o sistema simpático, ele é o acelerador do carro, ele vai criar mobilidade, vai te ajudar, então, através da mobilidade, a lutar e a fugir diante de perigos, mas também a responder com mobilidade diante do mundo. Já o sistema parasimpático, ele tem a função do freio no carro. Ele vai gerar estados de imobilidade, e foi isso o que o parasimpático, ao ser desenvolvido, trouxe para esses peixes. Um freio que permitisse o animal entrar em um estado de imobilidade e redução dos gastos metabólicos, podendo economizar bastante o pouco provimento de oxigênio que ele tinha. Então, nasce aí essa primeira via, que é essa via dorsal, né, que nasce de um lugar específico do tronco cerebral, o nervo vago, que traz essa via, e é um nervo craniano, e então a vida segue evoluindo. E à medida que ela vai evoluindo, as condições climáticas, atmosféricas da Terra também foi evoluindo, e quando a placenta, ou seja, essa camada atmosférica que era capaz de criar, de reter oxigênio para os animais aqui e de sustentar um pouco mais de estabilidade climática fora da água, os animais começaram a fazer essa transição da água para a terra. Esse é o momento representado pela chegada dos répteis. E então,
quando os répteis chegaram na superfície aérea terrestre, eles precisavam de um outro equipamento que permitissem, nesse meio aéreo, ter um pouco mais de mobilidade, de agilidade. Nasce nesse momento o acelerador do carro, nasce nesse momento o sistema simpático. E o réptil, se você prestar atenção, ele fica parado muito tempo, seja na espreita de um bote, seja assimilando o sol, porque ele não tem regulação térmica interna, né? Seja digerindo muito tempo, então ele fica muito tempo imóvel e ele pode sair da absoluta imobilidade para a absoluta mobilidade de 0 a 100, assim, numa fração de segundo, como se estivesse apertando o interruptor. Então, o complexo reptiliano do nosso sistema que herdamos, porque, como eu falei para você e para quem está nos escutando, nós somos os herdeiros desses mecanismos de adaptação e evolução da vida, então nós temos esse complexo reptiliano dentro de nós, ele funciona como se fosse um interruptor, ele liga no simpático e ele desliga no parasimpático, nesse primitivo. E a vida, entrando ainda em evolução, nascem os mamíferos. Como eu falei, mamíferos são designados pelo vínculo e para que eles pudessem se vincular, eles precisavam de um outro equipamento mais sofisticado. Então, o jovem da parada é uma outra parte do parasimpático que se especializa para a vida de relação. Então, esse complexo que vai ser chamado complexo ventral, que é composto também pelo 10º par de nervo craniano, mas que não é um nervo só, não é um cabo, é um feixe de nervos que sai de lugares, inclusive, distintos do tronco cerebral. Então, vai sair de uma outra região nominada de núcleos ambíguos e, junto com ele, outros 4 pares de nervos cranianos que vão compor o complexo ventral e vai inervar face, órgãos dos sentidos, garganta, pescoço, para que possa nos apoiar essa vida de relação. Então, só quando eu estou falando agora aqui para vocês, já com um sorriso, você sorri junto, porque você está aqui fazendo essa convergência de conexão da experiência afetiva que eu estou sentindo com a sua experiência afetiva. Isso significa que o nosso sistema de relação, ele está em contato, hein? E respondendo, convergindo, corregulando. E essa é a forma que a gente tem de se sentir apoiado e de encontrar regulação mais profunda dentro do nosso sistema quando estamos desorganizados, desorientados e devastados, e encontrar uma outra pessoa com quem eu possa convergir meu olhar, meu afeto, minha intenção, sentir a presença dessa pessoa em mim e poder ter uma pele mais estendida da minha própria experiência. Então eu posso sentir o corpo da relação sendo um contentor para aquilo que está difícil demais sentir dentro de mim. O nosso sistema nervoso, quando ele está sob segurança, ele pode estar orquestrado, é como se o maestro fosse o sistema mais jovem, que é o sistema de vínculo, o sistema ventral. Então, ele orquestra toda a nossa fisiologia para promover, através dessa experiência de segurança, promover conexão de todas as ordens. Conexão com o meu próprio corpo, com o meu sentir, e as pesquisas mostram quanto maior capacidade eu tenho de experimentar o meu sentir, a interocepção, maior capacidade eu vou ter de experimentar com o outro o sentir dele, a experiência empática. Então, somos capazes de colocar curiosidade. Quem vai ter curiosidade quando está ocupado em lutar ou fugir? Você só quer saber onde está a porta de saída, onde você tem uma cadeira para empurrar. Você não está ocupado em ver beleza. Então, a conexão com o belo, a conexão com o novo, com a curiosidade, é uma possibilidade apenas de quando temos segurança dentro de nós. E aqui eu já provoco nossos espectadores para refletirem sobre como uma criança pode aprender se dentro da sala de aula a experiência que ela tem é de medo. E toda a biologia dela vai estar muito mais ocupada em lutar ou fugir, onde está a porta e o que eu posso fazer com a cadeira, do que em estar relaxada e se abrir para a curiosidade, para o novo e para todas aquelas informações abstratas que estão desfilando diante dela. Então, a gente começa a refletir
por exemplo, todo o impacto que uma sociedade traumatizada vai gerando para todos os aspectos de vida humana, de relação humana. Porque o que acontece quando, então, o sistema, nosso organismo, ele sente perigo, quando ele está sob a condição de perigo, ele apaga o sistema ventral, esse jovenzinho, é como se o jovem, ele corresse lá para as costas dos velhos, dos anciões. Então, vem o sistema simpático para dizer, colé, quem aqui está querendo brigar com o meu filho? Então chega, né, aquele cheio de músculo, que é o simpático, né? É o cheio de músculo, é o cheio de dente, pronto para lutar ou fugir. Então é ele quem chega quando o jovem maestro, a segurança se estabelece e ele precisa ser desligado, quem chega é o sistema simpático. É muito simpático nos ajudar a sobreviver diante do perigo, né? Mas esse sistema simpático, ele não é um sistema reflexivo. E não pode ser reflexivo porque imagine que terrível se vem um cachorro na sua direção e você fica pensando, será que é macho ou é fêmea? Será que quer brincar comigo? Ou ele está, assim, querendo me morder? Então, o que o seu corpo faz é assim, não pense, corra. Ele desliga junto com o sistema de vínculo, ele desliga o sistema reflexivo e coloca o seu corpo para responder de uma maneira reflexa, instintiva. Sabe o reflexo patelar? Você bate no joelho e a perna levanta? Você não pensa para fazer isso, né? Se você toca num lugar quente, você tocou, você não sabia, o lugar está quente, você toca, você tira a mão. Depois você pensa, estava quente. Então, essas respostas são reflexas e precisam ser assim. Nosso sistema ventral jovem vai para trás, vai para as costas do poderoso chefão simpático, porque as experiências traumáticas são imprevisíveis, são incontroláveis. Ninguém quer ter experiência traumática. Quando elas acontecem, elas nos tomam de surpresa. Então, são imprevisíveis, imponderáveis, incontroláveis. E diante dessas situações, uma resposta reflexa, ela aumenta muito a chance de você sobreviver. E quando o perigo se transforma numa ameaça à vida, por exemplo, diante de uma luta, tem uma hemorragia interna, você está perdendo muito sangue ou você está numa situação de asfixia, é ótimo que o seu corpo volte para aquele estado, igual o peixe cartilaginoso, num estado de imobilidade profunda para ajudar a que você não gaste o seu precioso oxigênio e proteja seus órgãos vitais, coração, pulmão, cérebro, em uma situação de grande ameaça à base biológica da vida. Então, o simpático também se desliga e vai lá para as costas do ancião, o grande ancião, né, em nós, que é esse sistema velho parasimpático que gera os estados de imobilidade. Então, todas as vezes que algo em nós, e isso não precisa ser consciente, algo em nós identifica, tem um perigo acontecendo aqui, e eu não tenho capacidade de lidar ativamente com esse perigo, algo em nós se desliga e entrega a orquestra para a regência desse sistema primitivo. Portanto, todas as vezes que você entrou nesses estados de recolhimento, entrar em estados de recolhimento sempre significa dissociação, desligamento, desconexão do velho? Não. A gente pode entrar nos estados de recolhimento com presença. Essa é a experiência que a gente tem muitas vezes com meditação. É a experiência que a gente tem, às vezes, de estar com uma pessoa que a gente ama, que está ali só. Pense em uma pessoa amada, um par romântico ou um filho, uma filha, que você está ali só sentindo aquele cheiro e você não precisa fazer nada, você não precisa falar nada, é um estado de quietude com uma absoluta presença e ao mesmo tempo, um momento quase mágico, né, de tanta presença e conexão que a gente tem com o outro, com o meio, conosco. Então, esses estados de recolhimento, eles são muito bem-vindos, porque eles, na verdade, é o momento que todos esses pedacinhos de nossa fisiologia se dão as mãos. Todos esses vão podendo trabalhar juntos
o antigo e o jovem com segurança, levando para que a gente chama a imobilidade sem medo. Mas nos momentos em que a gente tem medo que entra nos estados de imobilidade, esses estados eles prescindem de presença, eles não têm muita presença e eles não trazem uma escolha. Não é uma escolha. Uma pessoa que deprime e que entra profundamente dentro desse estado, isso não é uma escolha. Uma pessoa que dissocia e que não consegue lembrar e que não consegue agir, procrastinação, por exemplo. Procrastinar não é preguiça. Procrastinar não é uma falha de caráter. Procrastinar é uma condição de imobilidade em que, por falta de regulação, o sistema de mobilização não consegue responder às demandas que a vida provoca. Então, são muitos os efeitos desse estado de recolhimento. Posso listar aqui dificuldade de memória, dificuldade de aprendizado, dificuldade de chegar numa relação, quando a gente sente aquelas pessoas que são muito esquisitas, muito retiradas, muito defendidas e muito inalcançáveis. Isso não é uma escolha, isso é uma falta de escolha. Esse sistema está funcionando completamente travado no modo de ameaça à vida. E como o nosso organismo é tão incrivelmente capaz de adaptar e sobreviver mesmo nas situações mais terríveis, ele vai, nessas condições, levar às vezes uma vida inteira dissociado, ou às vezes uma vida inteira no estado de luta e fuga. Né? Esse estado em que tudo, qualquer faísca gera uma explosão. Então, são estados desregulados. Esses são os estados que muitas vezes geram as violências, né? Uma pessoa violenta é uma pessoa que profundamente está vivendo em seu organismo, em seu sistema, um senso de perigo. E que está apenas respondendo, reagindo, isso não é responder, reagindo com essa forma de perigo. Muito bom. Eu queria aproveitar, professora, para te fazer uma pergunta que é sobre as doenças crônicas. Eu queria saber se as pesquisas sobre o trauma também trazem novas perspectivas no entendimento do que a gente considera doença crônica. E aí, como um exemplo, eu tenho um diagnóstico de esclerose múltipla, meu de 10 anos atrás, mais ou menos. E nessa época, eu como jornalista comecei a pesquisar muito e tal, e aí eu cheguei numa autora que se chama Donna Jackson Nakazawa, não sei se você já ouviu falar, mas ela falava sobre doenças autoimunes, que a esclerose múltipla é uma doença autoimune, mas ela relacionava diretamente com experiências de trauma. Ela fala como a sua biografia se torna a sua biologia, e ela apontava muito para isso. Só que na época ela era uma voz meio dissonante, não tinha muita gente acompanhando o ritmo dela, assim. Ela estava falando meio sozinha, e aquilo me chamou a atenção na época, mas eu não consegui me aprofundar. E aquilo passou, mas hoje eu vejo que aí já tem muito mais gente falando disso, assim. Então, essa seria uma perspectiva. No nosso senso comum, a nossa sociedade entende a maioria dessas doenças, que a gente chama de crônicas, quase como entidades, né? Como manifestações rígidas que invadiram o corpo e a gente precisa combater. Mas aí, ao ouvir outros autores, ao ouvir você, por exemplo, dá para ter uma outra visão, talvez, uma noção das doenças como processos de adaptação do nosso organismo frente aos desafios aos quais a gente está sendo exposto ao longo da vida. Faz sentido? E se fizer sentido, essa esperança que você falou, tem esperança para isso também, para essas doenças que a gente até pouco tempo achava que eram definições de como vai ser a vida daqui para frente, né? Tal qual, sim, há esperança para isso também. Hoje existe até um campo de estudo que reúne todos esses elementos, chama psiconeuroendócrino-imunologia, que vai falar sobre a interferência entre o estresse psicológico, que tem uma atuação neural, claro, sistema nervoso, né, a rede de ação neural, endócrina, porque o circuito de resposta ao estresse é o mesmo circuito de resposta imunológico, é o eixo hipotalâmico, pituitário, adrenal, cujo resultado final é o cortisol. O corticoide é o nosso grande, é a vedete, né, de todas as doenças, de um modo geral. Se você tem reumatismo, você vai usar corticoide. Se você tem doenças de pele, corticoide. Se você tem esclerose múltipla, corticoide. Se você tem
inflamações viscerais. Então, você vai usar corticoide, asma, corticoide, de uma maneira irrestrita e que vai tender a desorganizar ainda mais esse eixo de resposta ao estresse imunológico, porque isso deve ser uma resposta muito eficiente se for dada em uma situação episódica que tem um começo, meio e fim. Mas quando a gente está falando de uma situação crônica, um estresse crônico ou uma doença crônica, a utilização de uma medicação tradicional, muitas vezes à base de anti-inflamatórios e corticoides, ela vai ter apenas uma função imediata supressora, mas ela não promove uma regulação mais profunda sobre toda essa biologia que, como um grande time, junto com todo o resto do seu organismo, tenta encontrar a melhor forma de você adaptar e sobreviver. Então, a gente pode dizer hoje, os estudos da psiconeuroendocrino-imunologia nos trazem esse entendimento de que todos os transtornos psicossomáticos têm um componente inflamatório, todos, desde gripe, Covid, porque duas pessoas expostas à Covid, uma pega Covid e a outra não, porque o sistema imunológico de um está mais favorável, o outro está mais vulnerável, e isso faz com que respostas diferentes diante ao mesmo estressor aconteçam em diferentes pessoas, né? Então, desde gripe a câncer, a gente vai perceber que doenças autoimunes, todas elas têm um componente imunológico. Na verdade, hoje, o campo da saúde mental compreende que também transtornos mentais são todos doenças inflamatórias. Então, se são doenças inflamatórias, tem um componente imunológico aqui, portanto, tem um componente associado ao estresse. Então, a compreensão do estresse hoje, do trauma, ela vai permear todos os pequenos aspectos de nossa vida, desde nossa vida cultural até nossa vida biológica, a resposta que a gente tem orgânica ou mental, está permeado pelo trauma. E uma das grandes tarefas que a gente tem quando trabalha com doenças psicossomáticas associadas a uma orientação pelo trauma é não apenas encontrar formas de suprimir o que o corpo está querendo te entregar é o que a medicina moderna oferece, mas isso não ajuda a integrar o que o corpo te quer entregar. Isso só cala a voz do corpo. Então, nossa tarefa é aumentar a capacidade de curiosidade para escutar a voz do seu corpo, que não tem um alien, um inimigo dentro de você querendo agir, querendo fazer um gol contra o seu time. Tem um corpo que, da melhor forma possível, está usando os sintomas como maneira de coagular, metaforicamente, né? De condensar, de aglutinar a quantidade do estresse traumático não elaborado que ficou no seu sistema para te ajudar a seguir na vida da forma mais funcional possível. Então, a tarefa no trabalho com trauma é como escutar essa voz e não como calar essa voz. Um dos grandes desafios, entretanto, é a quantidade de medicação que nossa sociedade usa. Quanto maior quantidade de medicação, quanto maior tempo de uso de medicação, é mais desafiador retornar à correnteza autorregulatória do nosso sistema. Oi, Regina falando aqui. Olha, ouvindo a professora Eliana falar sobre rupturas, fico aqui refletindo quantas vezes passamos por essas experiências ao longo da vida sem nem nos percebermos assim, traumatizados. Nos tornamos quem somos a partir das experiências que vivemos. Essa pequena, mas fundamental mudança de perspectiva, olhando as adversidades não como fatos que nos atrapalham, mas como oportunidades de crescimento e desenvolvimento, pode ser extremamente transformadora quando pensamos na nossa saúde. Muitas vezes ouvimos falar do estresse pós-traumático, mas aqui podemos ouvir sobre crescimento pós-traumático. Na natureza reconhecemos esse crescimento a todo momento. Eu lembro de uma viagem que eu fiz para a região do Cerrado, no interior do Brasil, e como me surpreendeu ver as árvores que sofrem com a queimada, que parece que morreram carbonizadas. E quando olhamos com bastante atenção, vemos um galho pequenininho nascendo onde achávamos que não havia mais vida.
Isso não quer dizer, é claro, que situações desafiadoras não sejam dolorosas. Podem ser, sim, mas não precisam carregar sofrimento. Podemos contar uma história diferente a partir do trauma. A professora Liana pontuou aqui algumas coisas importantes que nos ajudam a caminhar a partir de um trauma. Reconhecer e legitimar o trauma vivido, encontrar recursos para lidar com o trauma e ir além dele, e ela fala um pouco sobre contar com uma rede de apoio, construir vínculos significativos e os processos terapêuticos como exemplos desses recursos. E também usar o passado como uma força propulsora para seguir adiante e crescer. Gostoso ouvir na fala da Liana como as relações interpessoais nos permitem nos sentir apoiados e como isso altera o funcionamento do corpo, a fisiologia, e nos ajuda a seguir adiante nas situações de adversidade. Nos ajuda a cultivar resiliência. A partir da percepção de segurança, podemos relaxar e nos abrir para a curiosidade, para o novo. Podemos, então, refletir nos cuidados com a saúde, não através do olhar do medo sobre o que vem pela frente, medo de adoecer, medo de morrer, medo de não conseguir lidar com uma doença física ou emocional. Podemos olhar, sim, pela perspectiva de segurança de que o nosso organismo tem todas as condições e sabedoria para seguir e, assim, nos abrirmos a maneiras mais criativas de cuidar da saúde. Muito bem. Professor, eu queria te fazer uma última pergunta, uma provocação talvez. Boa parte do seu trabalho está relacionada à psicoeducação nesse tema, né? E se fosse possível condensar esse seu ativismo em algumas poucas frases, qual que seria o seu sonho a partir desse seu engajamento? Assim, qual que é a mensagem que você traz no seu trabalho que você considera mais essencial e que gostaria que as pessoas recebessem? A maior forma de deter a violência não está em estabelecer dentro desse aspecto de educação que eu trago, então, do lugar de educadora, do lugar de terapeuta, do lugar de assistente social, do lugar de enfermeira, do lugar de médico. Grande parte da nossa forma de deter a violência, e deter a violência é uma maneira de começar a girar a roda do trauma de forma inversa, em lugar de seguir reproduzindo o trauma e muitas vezes escalando o trauma, encontrar uma maneira de reverter esse caminho de perpetuação do trauma. Então, a grande maneira de gerar um movimento diferente do trauma é de encontrar formas de deter a violência. E a grande forma de deter a violência é poder conectar com todas as pessoas de um lugar de dignidade. Então, o que a teoria polivagal, o que a neurociência me ensina, na verdade, é um espaço de mais profunda compaixão, em que eu posso reconhecer as pessoas fazem o que fazem, não porque elas fizeram uma escolha, mas porque elas estão desprovidas da capacidade de fazer uma escolha. E quando eu posso ajudar o sistema nervoso a encontrar um lugar mais regulado, então eu posso construir um espaço verdadeiro de escolha para a gente rodar essa roda no sentido diferente. Maravilhoso. Muitíssimo obrigado, professora Liana. Foi incrível. Quem está com a gente, quem está nos escutando, com certeza está saindo cheio de insights e esperanças. Um prazer, espero que a gente encontre muitos outros espaços de diálogo aqui. É também um prazer estar aqui conversando com você, Daniel. E com essa maravilhosa fala da professora Liana, eu volto aqui para encerrar essa temporada, aspirando que possamos nos tornar cada vez mais uma sociedade informada pelo trauma, capaz de enxergar os desafios enfrentados por cada um de nós como mecanismos de adaptação que foram necessários para nossa sobrevivência e podem ser transformados. Ninguém está quebrado para sempre, todos podemos encontrar novas e mais harmoniosas formas de nos manifestarmos por aqui. Eu agradeço ao Sesc 24 de Maio pela realização dessa série. Um grande abraço a você que nos acompanhou até aqui
e eu me despeço com o desejo de nos encontrarmos novamente muito em breve. Até mais!